Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte. Hoje nós estamos começando aqui 2014, é o nosso primeiro programa do ano. Então, queria convidar todos os nossos telespectadores, né, para uma boa jornada nesse 2014 que está prometendo, né? Um ano de muito agito, não apenas de Copa, mas também de eleição. E nós seguimos aí na nossa trajetória, a mesma trilha, de falar sobre direitos humanos. E é nessa trilha hoje que eu tenho aqui dois convidados, o professor João Eduardo Lopes de Queiroz e o professor Rafael Lima Ribeiro. Bem-vindos. A gente que agradece. Uma boa tarde para você, professora Delzi. Aqui é boa tarde, bom dia e boa noite, porque esse programa ele vai ao ar, viu, Rafael? Em todos os horários. Então já fica dado aí, boa tarde, bom dia e boa noite. Bom dia no geral, né? Agradecemos pelo convite. Sim, então vamos iniciar a conversa, que você sinta em casa, que é uma TV comunitária, então não tem muita burocracia. Nós queremos conversar com os nossos telespectadores sobre educação. O professor João Eduardo Lopes de Queiroz é reitor do SESG. O SESG é o Centro de Ensino Superior de São Gotardo. Professor João, vamos começar por você. Fala para nós, tem muita gente aí que ainda não conhece, não teve a oportunidade de ir, onde fica São Gotardo, e fala um pouco desse Centro de Ensino Superior de São Gotardo para nós. Sim, São Gotardo fica na região do Triângulo Mineiro, mas especificamente no Alto Paranaíba. Está na entrada do Triângulo, na portinha? Isso, como cidades vizinhas, temos lá Patos de Minas, Araxá, que são cidades maiores da região do Alto Paranaíba. São Gotardo hoje está com aproximadamente 40 mil habitantes. É uma cidade que se destacou no cenário nacional pela questão da produção agrícola, um projeto de assentamento rural que a cidade presenciou na década de 70. Isso trouxe um novo tipo de produção agrícola para a cidade, decorrente da vinda de orientais, principalmente os japoneses, para que pudessem implantar um novo modelo econômico na região. Então, hoje, quer dizer, a maioria dessa produção agrícola de São Gotardo vem desses assentados que são colonos, né, ex-colonos japoneses, hoje cada um toca o seu negócio. Professor João Eduardo, qual a importância desse centro que hoje, né, você está à frente, tão jovem, né, professor João Eduardo, aí, um reitor de um centro, né, de ensino superior numa cidade deste porte, né, de 40 mil habitantes. Como você avalia? Eu morava em São Paulo e vim para São Gotardo há 9 anos atrás. Sim. O centro já fez 10 anos agora, vai completar 10 anos, completou 10 anos em agosto. E quais são os cursos, professor? Iniciou com pedagogia e administração, depois, em 2008, abriu engenharia de produção e agora, recentemente, em 2011, o curso de Direito foi instalado na instituição também. Sim. Há projetos também para se instalar o curso de Engenharia Computacional, que é a nova meta da instituição. Sim. Nós temos aqui também o professor Rafael Lima Ribeiro. O professor João Eduardo sai de São Paulo e volta. Você nasceu em São Gotardo? Nasci em São Gotardo, fiquei até os 14 anos, depois morei em Belo Horizonte até os 17, depois fui para São Paulo e fiquei por 9 anos. E volta para ficar à frente desse projeto, né? Depois nós vamos falar mais sobre esse projeto, que é esse Centro de Ensino Superior. E o Rafael, professor universitário, você é da área do crime? Do crime, do direito penal. Sim, direito penal. Você não é de São Gotardo? Não, não sou de São Gotardo. Eu sou natural de Nanuque, Minas Gerais. Sim. Na verdade, eu fiz o caminho inverso, eu cortei o estado. Sim. Passei por Belo Horizonte, fiz meus estudos aqui em Belo Horizonte. Agora foi convidado para ir para São Gotardo. Convidado pelo professor João Eduardo, pelo professor Virgílio de Matos, coordenador do curso, para compor a equipe da faculdade, Sim. lecionar e também constituir e organizar um núcleo de prática jurídica na instituição. Muita confiança. Também o professor João Eduardo é um jovem, né? Leva um jovem professor, você já está fazendo mestrado, já é especialista. Isso. O Rafael, aqui eu tenho que dar meu depoimento aqui, porque nessas lutas nossas aí, antimanicomial, também de apoio às famílias das pessoas, né? Tantas famílias quanto amigos, né? Pessoas em privação de liberdade. Tenho encontrado com o professor Rafael e, Rafael, tem que publicamente aqui, né, tirar o chapéu. É realmente um estudioso e muito dedicado. E você vai para lá, então, para começar, pôr para funcionar esse núcleo de prática. Justamente. O núcleo de prática é uma exigência do MEC, Ministério da Educação e Cultura. Sim. Que tem na educação universitária
3 pilares: ensino, pesquisa e extensão. Sim. A gente vai tentar trabalhar esse último pilar, que é a extensão, e de uma forma a trazer a comunidade para a instituição e tentar sanar um déficit também, que é a advocacia, né, para aquelas pessoas que mais necessitam. Que vai ser na área mais de execução. Exatamente. Isso. É um problema, João, quer dizer, o Rafael está chegando lá agora. Na cidade. Mas me fala aqui, porque hoje falência do sistema prisional brasileiro, ele não é privilégio de ninguém, é para todo lado, né? Mas como que é a situação específica ali da região do Alto Paranaíba? Olha, não é diferente o município de São Gotardo. O Carmo do Paranaíba tem um presídio de nível estadual, e faz com que lá, naquela cidade especificamente, que é uma cidade a 60 quilômetros de São Gotardo, seja um pouco mais organizado. Agora, São Gotardo, o sistema prisional é precário, as condições são inaplicáveis, né, se pensarmos, né, em direitos humanos, né, Sim. mas permanece naquela estrutura porque não tem outra, né? Então, o desafio é implantar uma nova estrutura, e nós lá, monitorando um pouco, né? Até para isso estamos criando lá o Conselho da Comunidade. Né? O Conselho da Comunidade ele é previsto, né, no Código de Processo. No artigo 80, na verdade, na Lei de Execuções Penais. Na Lei de Execuções Penais, desculpa, não é minha área, também Execuções Penais. E a criação, houve uma receptividade assim, na comunidade para a criação? Sim, houve um amplo apoio popular, estamos tendo apoio das entidades religiosas da região e de pessoas que historicamente têm trabalhado voluntariamente por causas sociais, né? Tem uma professora nossa, a professora Sidney, que vai presidir o conselho. Ela é professora nossa também das disciplinas de português jurídico e direito do trabalho. Gosta muito da área penal também, então... E aí, do professor Virgílio, desculpa te interromper, João, né? O professor Virgílio tem uma trajetória. O grande idealizador de todo esse projeto foi o professor Virgílio, né? Ele entendeu o necessário para a criação do núcleo, resgatar o Conselho da Comunidade, para que o núcleo não trabalhe em vão, né? Trabalhar para medidas educativas se você não tiver uma estrutura, né? Isso é um problema em todos os municípios. Então, a ideia é formar essa estruturação no município para que o núcleo também tem um pouco mais, não só de combatividade, mas também de mediação. Eu acho que esse é o trabalho que nós vamos tentar passar, e essa é a ideia, não só trabalhar com a execução penal de uma forma a retirar as pessoas que estão presas, por algum motivo só o que não devido seja, processo, mas trazer elas para a sociedade novamente, conseguir ingressá-las na sociedade, que esse é o grande problema hoje do sistema prisional brasileiro. Né? Se hoje, professora Delza, a gente fala de execução penal, e nós estamos trazendo como uma das demandas do núcleo, execução penal, isso se deve muito ao fato de que é uma das partes do direito mais esquecidas. Sim. Mais esquecidas. Né? O que a gente vê, assim, primeiro, muitas pessoas nem conhecem, nem se dão conta muito do problema e já tem um preconceito. E na sua fala, professor João Eduardo, eu vi que o Rafael também ele concordava. Quer dizer, não se trata apenas de garantir ao preso o devido processo legal, dele não ficar com excesso de prazo e tudo. Mas eu acho que eu tenho, para mim, que conhecendo também o trabalho do professor Virgílio há bastante tempo, quer dizer, esse Conselho da Comunidade, ele desperta na própria comunidade, aí, com o apoio da faculdade, uma visão crítica sobre da criminologia, da criminalização das pessoas e de que esse preso uma hora sai dali e não se trata só de tirar a pessoa da cadeia ou de pôr na cadeia, mas de compreender, né, a sociedade e como a sociedade vai lidar com isso. Eu já pude passar para os alunos até de Penal 2, né, que é a teoria da pena. Sim. O que a gente tem que fazer não é estudar apenas as teorias penais que surgem na Alemanha, mas tentar entender como é que é o sistema punitivo na própria região. Tentar entender como é que a gente está integrando aquelas pessoas que foram, por algum momento, cometer algum ato que a sociedade daquele local considera inadequada. Esse é o nosso objetivo, tentar levar esse debate para a instituição e fazer com que as pessoas da cidade, da própria instituição, consigam pensar uma sociedade diferente. O lema da instituição, né, professor? E a nossa instituição tem como lema transformar pessoas, né? A gente sempre divulga, o SESG é a faculdade que transforma pessoas.
E a gente teve uma recepção muito grande, né, nesse trabalho. O próprio Poder Judiciário, através do juiz Ademir, do doutor Ademir. Que é o juiz titular. Juiz titular. Né? É uma comarca? Isso, até o Ministério juiz Público só na comarca? também. É uma comarca só. Comarca única. O promotor também, doutor Sérgio também, né, está engajado no projeto também. Delegado também, né, João? O delegado, doutor João Henrique também. João Henrique. Então, são pessoas que também estão engajadas no projeto, porque veem a necessidade de uma melhora no sistema prisional local. Começamos por São Gotardo, claro. Sim. A ideia é abranger uma região maior. Né? O seu entorno lá, que é São Gotardo, Tiros, Alto Paranaíba? São Gotardo, Tiros, Rio Paranaíba, né? Rio Paranaíba, Matutina, Arapuá. Carmo Paranaíba, Arapuá, Ibiá, Santa Rosa. Carmo do Paranaíba também não tem, não é comarca? Carmo Paranaíba é comarca. É uma comarca. Até que eu tive informação de vocês que o presídio feminino, por exemplo, é em Carmo do Paranaíba. É penitenciário. Isso, penitenciário. Sim. João, só uma curiosidade, você teve a oportunidade, você trabalhou no Ministério da Justiça? Não. Eu apenas realizei algumas pesquisas junto com o ministro da Justiça atual, que é o Dr. José Eduardo Martins Cardoso, né? Que foi meu professor e me deu a oportunidade, em São Paulo, me deu a oportunidade de escrever com ele, coordenar algumas obras juntos também, escrever alguns trabalhos junto com ele. Nós publicamos uma obra que se chama Direito Administrativo Econômico. Na verdade, era um curso de Direito Administrativo Econômico, eram uns 3 volumes, em 2006, pela editora Malheiros, de São Paulo. Depois, é uma editora conhecida no mercado acadêmico. E já em 2011 nós reeditamos a obra pela editora Atlas também, outra editora conhecida no mercado. Fizemos essa pesquisa, então temos uma amizade, inclusive a biblioteca da nossa instituição homenageia, na época era o deputado, né, José Eduardo Martins Cardoso, que tanto contribuiu também com a inserção da faculdade na região, com a própria criação da faculdade. Ele teve um trabalho onde confiou nos objetivos traçados pela instituição e deu a oportunidade que ela funcionasse. Isso foi mais ou menos 2003, né? Devemos a ele, na verdade, que nem era do município, mas que se envolveu no processo, que nem voto lá tinha, isso é bom dizer, né? É verdade, porque ele é de outro estado, mas acreditou. Você conhece. E pelo conhecimento que a gente tem, que eu e ele possuía já de outras épocas, a gente pôde colocar esse projeto para funcionar. Eu participei apenas desse processo burocrático de criação, mas não fui eu que criei a faculdade, né? O grande idealizador da faculdade eram três mulheres, né? Interessante. Tanto que ela começa com o curso de pedagogia, Tanto que começa com o curso de pedagogia, né? Tinha uma sócia majoritária e outras 2 sócias minoritárias, né? Que entraram nesse projeto para que pudesse o projeto ser formado. Vamos fazer um pequeno intervalo, João, e nós voltamos aqui no segundo bloco, porque eu acho muito interessante você contar para nós, aqui, os telespectadores, tantas pessoas nos acompanham aqui, quer dizer, esse processo, você encontra uma faculdade, um centro, né, de ensino superior, mas em situação muito difícil, e esse trabalho, enfrentar todas essas dificuldades, que realmente a manutenção é difícil, é um desafio, a falta de professores qualificados, mas você fala isso para nós no segundo bloco. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Hoje nós estamos aqui recebendo o professor João Eduardo Lopes de Queiroz, ele é reitor do Centro de Ensino Superior de São Gotardo, está nos visitando aqui em Belo Horizonte, levando experiência, ideias novas lá para a região dele, para a escola, e o professor Rafael Lima Ribeiro, que está pondo para funcionar lá o Núcleo de Prática Jurídica e também é professor do curso, mestrando aqui da PUC Minas. Isso. Nós voltamos daqui a pouco. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
estamos voltando aqui no segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Esse é o nosso primeiro programa do ano 2014 e eu estou feliz aqui que nós começamos aqui pensando em educação, cultura, política, democracia. Tá aqui o professor João Eduardo Lopes de Queiroz, ele é reitor do Centro de Ensino Superior de São Gotardo. São Gotardo é uma cidade que fica ali próxima a Pato de Minas. Diz que quando a gente fala que uma cidade fica perto da outra é porque ela já é pequena, né? Mas não ofende não, né, professor? Não, de maneira nenhuma. Na região do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, bem na entrada do Triângulo Mineiro, Sim, não é isso? sim. Professor Rafael Lima Ribeiro, que está indo de Belo Horizonte para integrar a equipe de professores lá do professor João Eduardo. Professor, olha, até uns, sei lá, não consigo muito precisar aqui agora, até de improviso, assim, mas vamos colocar um ponto de corte aí, 15, 20 anos, nós ainda tínhamos muito pouco, principalmente antes do governo Lula. Vamos falar, não sou lulista não, nem petista, mas essa expansão, aumento dessa oportunidade do ensino superior. Então, há uma democratização do ensino, principalmente o ensino superior. E a interiorização, não apenas com o oferecimento de cursos não presenciais, mas a presença mesmo. Então, eu queria que o senhor, como um reitor, com toda dificuldade, também gostaria que o senhor falasse para nós dessa dificuldade de trabalhar numa região que tem poucos professores, né, titulados e etc. Mas como o senhor vê essa democratização do ensino, essa interiorização do ensino e esses desafios? Olha, acaba que eu sou um pouco suspeito para falar, porque eu participo, né, ativamente desse processo. Mas da experiência, Mas, falando do aspecto histórico, se realmente a partir do governo Lula houve a expansão e a interiorização do ensino, né? Houve a possibilidade das instituições, de serem criadas instituições de ensino em municípios menores. Sim. Né? Que anteriormente não havia essa massificação da expansão em cidades pequenas, né? Se privilegiava cidades grandes. Brasília, em 2006, chegou a ter 112 faculdades, só dentro de Brasília. Quer dizer, uma superconcentração. Uma superconcentração que atendia uma determinada população e muitas dessas fecharam. Se estivessem no interior, realizariam uma função social muito maior, né? Então, o caminho hoje se inverteu, né? Há uma preocupação do Ministério da Educação com a interiorização do ensino, para que as pessoas se mantenham também nessas cidades e não saiam para estudar como era no passado. Porque quem sai, isso eu vejo a experiência da Escola Família Agrícola. Quer dizer, ninguém vai impedir que as pessoas se desloquem no território. Claro. É livre o trânsito no território. Claro. Mas eu imagino, você tem lá, por exemplo, um curso de administração. Sim. Muitas pessoas já aproveitam, potencializaram esse conhecimento na região. Sim, e você estava falando do assunto, quem sai às vezes não volta. Né? Sim. E as cidades vão diminuindo em tamanho justamente por a falta de oferta de ensino superior. Quem quer uma melhor oportunidade vai atrás. Quando a gente abriu o curso de administração, junto com o curso de pedagogia, foi nessa perspectiva, né, de melhorar esses dois aspectos. O primeiro aspecto da educação básica, formar educadores, formar educadores, né? Que não existiam muito também na região, e a administração para formar novos gerentes, formar administradores no sentido de organizar o comércio local e as empresas e as pequenas indústrias que o nosso município possui e a nossa região também. Sim. Formamos hoje mais de 250 administradores, mais de 200 pedagogos, nós já temos espalhados ali na região, né? Muitos foram embora de lá, né? O nosso curso de pedagogia se destacou no passado, tendo tirado 5 no ENAD, onde ficou em segundo lugar no estado. Mesmo com todas as dificuldades nós temos de professores, né? Sim. Os professores têm uma dificuldade de ir para o interior, de largar a capital e fazer parte daquele processo, né? Isso faz com que nós tenhamos que ter uma transitoriedade enorme de professores, né? Um entra e sai, e isso acaba, às vezes, perdendo um pouco o foco. A ideia é que a cidade se desenvolva, que a cidade cresça e que dê condições para que essas pessoas permaneçam e queiram morar no nosso município, né? Então, essa é a perspectiva que nós temos para os próximos anos, né? De fazer com que a cidade se torne uma cidade mais agradável, se torne uma cidade culturalmente melhor. Para isso, até a faculdade está investindo num centro cultural, né, num auditório, que vai tentar promover essa cultura, promover a integração dessas pessoas, né, e dar um pouco mais do que elas também precisam, né? Acho que o ser humano não vive sem lazer, sem cultura. Professor João Eduardo, eu percebo isso, assim, cidades do porte de São Gotardo, 30, 40 ou até maior número de habitantes, às vezes uma cidade não tem um auditório, não tem um teatro.
Era o caso de São Gotardo? São Gotardo era. Não tinha, e isso faz com que quem gosta de arte tenha que se deslocar para outras cidades. Né? Sim. Que talvez também ali na região não tenham muitas cidades que possuam, né, esse aspecto. Araxá é uma cidade turística, então acaba possuindo um aspecto mais ligado à cultura. Mas mesmo assim... Mas também meio elitizado, né? Às vezes, por exemplo, naquele grande hotel de Araxá, você tem mega eventos, mas não é para todo mundo. E é longe também, é 140 quilômetros. Então, não é todo mundo que vai ter esse acesso. A ideia é socializar, né, para esse acesso, né, à cultura, deixar com que as pessoas da cidade que nunca tiveram isso possam participar. É isso que nós pretendemos. Vocês pretendem fazer atividades ali para a comunidade? Claro, a gente considera que a faculdade é um ponto de encontro também. Sim. É um lugar onde se festeja o saber. Não só o saber, mas a cultura. E eu fiquei muito contente em chegar à SESG, ao Centro Universitário São Gotardo, e perceber que ali havia essa preocupação. Já tem a criação do auditório, um auditório para quase 500 pessoas, cerca de quase 500 pessoas, numa cidade de 40 mil habitantes, é um achado, né? É algo que vai integrar a sociedade como um todo e vai possibilitar várias atividades, não só de cunho intelectual, mas artísticas, culturais. João Eduardo, eu queria aproveitar essa oportunidade. Me convidaram para dar uma aula pública amanhã, numa praça pública em Belo Horizonte, exatamente sobre essa nova universidade. Porque eu já vi muitos professores, meus colegas universitários, que dizem assim, ensino superior não é para todo mundo. O Brasil deveria investir mais em cursos técnicos, nós precisamos de mão de obra, porque o pensamento, essa disciplina acadêmica, a capacidade de um pensamento mais profundo é para poucos. Então, a universidade é para poucos. O que você, né, como professor, o senhor como reitor, tem a dizer, assim, é claro que você fala assim, mas eu sou até suspeito para falar, mas essa percepção, essa sua experiência em São Gotardo. Eu discordo, eu acho que também tem que investir em cursos técnicos. Eu entendo que são necessários. Uma coisa não atrapalha a outra. Não, mas o ensino superior é importantíssimo e é o que as pessoas hoje buscam na vida. Né? As pessoas estão em busca de conhecimento, ainda mais com a inserção desses meios midiáticos que hoje nós temos. Né? Há uma preocupação do jovem hoje em buscar esse conhecimento. E o governo federal tem trabalhado nisso. Eu acho que esse programa que o governo criou de incentivo, o primeiro veio o ProUni, Programa Universidade para Todos. Nós hoje lá temos aproximadamente 10% de alunos que são oriundos do ProUni, estão tendo a oportunidade de estudar decorrente desse programa. A própria faculdade também tem bolsas sociais, ela tem uma bolsa de 5% onde ela destina para que sejam distribuídos a outros alunos carentes também, analisando toda a sua condição socioeconômica, para isso é montada uma equipe multidisciplinar que vai analisar se eles têm condição de receber aquela bolsa devido à sua condição econômica. E, além disso, a prefeitura entra com a contrapartida pagando o número de bolsas também para os alunos. Ou seja, há uma preocupação também do município de inserir esses alunos. Outro programa interessante é o próprio financiamento, né, que é o FIES hoje, né, do governo federal, que tem abarcado todas as pessoas que entendem que é necessário financiar a sua educação, mesmo às vezes tendo um pouco mais de condição de pagar. Ele tem colocado essas pessoas dentro da instituição para que possam pagar começar a pagar 1 ano e meio depois que formar. Eu acho isso importantíssimo no sentido de que esse governo atual, o governo da presidente Dilma, tem incentivado, sim, a educação. Acho que se o programa dela era esse, ela está conseguindo com muito sucesso. O FIES foi democratizado, antigamente era para pouquíssimas pessoas, e hoje todo mundo que precisa e entende necessário naquele momento pode financiar o seu curso superior. Eu acho que isso é a prova de que há, sim, uma universalização do ensino superior para todas as pessoas. Né? E precisamos mais ainda. Nós temos, no Brasil, segundo dados do Ministério da Educação, apenas 9% de pessoas com ensino superior. Se pensamos num país desenvolvido, temos que chegar na casa dos 30%. É isso. A maioria dos países desenvolvidos possui, né, esse percentual. O Brasil, se quer se desenvolver, ele vai ter que ampliar mais ainda o acesso à educação superior. Sim. Professor João, eu gostaria de te fazer uma pergunta até meio óbvia, mas eu imagino assim, que o espectro, né, desse trabalho feito no centro, né, de ensino
lá de São Gotardo, ele é muito maior do que efetivamente o ensino e tudo. Imagina assim, acabou virando um ponto de encontro de cultura para as pessoas. Você imaginou isso ao começar o seu trabalho? No início imaginávamos como um local para que os alunos buscassem educação, né? Hoje, grande maioria vai em busca da educação, outros vai em busca de uma atividade social também. Isso é interessante, porque se criou na cidade... E não deslegitima, de jeito nenhum. De maneira nenhuma. Só deles estarem lá procurando algo melhor para a vida deles, eu acho que já tem o seu valor, né? Então, o papel dos professores também puxá-los. Trazê-los para que eles gostem. Movimentou a cidade. Sim. É o único ambiente que nós temos hoje à noite, durante a semana, de convivência. Um ambiente de convivência que tem hoje no município é esse. E também até da região. Porque o município pequeno tem aquela velha cultura, que quando chega 8, 9 horas, o pessoal já está dormindo, né? Hoje ainda tem então era só assistir a questão da novela, né? Mas no passado era um pouco assim. Faculdade já concorre. E tem muita gente assim. Já está concorrendo até com o tempo. Quais são os desafios para você, que está deixando, né, família, seus irmãos em Belo Horizonte? Qual o maior desafio ir para São Gotardo? Não sei desafio, mas talvez perspectiva. A gente tem perspectiva a partir mesmo do slogan da faculdade, né, que é uma faculdade que transforma pessoas. Eu já pude perceber que até mesmo a gente que está indo para lá, a gente vai transformando um pouco. A gente sai de uma cidade grande, a gente sai de Belo Horizonte, ou de outra região, né? Ou de outra região, que eu vim de Nanuque, né? Passando por Belo Horizonte. E ao chegar em São Gotardo, a gente encontra toda uma cultura regional, que a gente tem que respeitar, que entender. E a gente pretende, inclusive, talvez como um desafio aí, inserir essa cultura regional dentro do nosso projeto educacional. Voltando, né, tentando repisar o que já foi falado, o Núcleo de Prática também pretende trabalhar com o direito de família. Sim. Não apenas a parte de execução penal. Com o direito penal, na execução penal. E você me diz com mediação e conciliação. No direito de família, a partir de mediação, conciliação e formas alternativas de conflito. Beleza. Nosso tempo está terminando. 1 minuto, professor. Quais são os próximos passos? Quais são os próximos desafios e perspectivas? O desafio é sempre contínuo, é continuar transformando pessoas, é continuar dando oportunidade às pessoas de terem acesso à educação e tentar cada vez mais melhorar, desenvolver projetos para melhorar a qualidade do ensino. Para isso nós já temos hoje muitos professores com titulação. Só para você ter ideia, numa faculdade pequena na cidade, hoje nós temos 7 doutores, né? Mestres, nós já estamos chegando na casa dos 20 mestres, né? E isso corresponde hoje, no nosso quadro docente, a aproximadamente 70% de mestres e doutores. É quase como se fosse uma universidade, nosso quadro docente. Então, conseguimos chegar lá, né? Pensando lá atrás, em 2004, quando eu estava lá, que nós tínhamos um mestre apenas e a grande maioria especialista, hoje houve um desenvolvimento. Eu vejo essa preocupação de titulação importante para que possa ter conhecimento teórico também, juntamente com conhecimento prático profissional. Nós tentamos unificar essas diretrizes, né? De se trazer para o aluno o conhecimento teórico, mas ao mesmo tempo o conhecimento prático das pessoas que podem contribuir com a nossa instituição, como a senhora tem contribuído conosco lá. Agradeço enormemente, né? Esse deslocamento, que não é fácil, nós sabemos, né? Mas que significa a entrega também a uma questão que o Brasil tanto procura, que é a questão do desenvolvimento socioeconômico. Que bom. Professor João Eduardo, muito obrigado. Professor Rafael Lima, voltem sempre a Belo Horizonte, sempre que voltarem, nos tragam boas notícias. Como é bom dar essa notícia, né? Como a educação está caminhando. E muitas vezes a gente tem preconceito, né? Mas as escolas pequenas estão no interior, elas estão cumprindo um papel fundamental. Às vezes, com aspecto que as pessoas nem se dão conta dele, mas que existem. As pessoas estão felizes de poder estudar, de poder caminhar nesse conhecimento. Nós terminamos nosso programa. Até a semana que vem. Muito obrigado por sempre prestigiar o nosso programa.